Pronto, iniciei a gravação. Então, o Igor ele começou a aparecer, ele falou, acho que em algum momento, né? Ah, esse negócio só das mãos não é limitante, eu já estou sentindo necessidade de aparecer. Uhum. E, e eu acho que até o patrocínio que ele recebeu da Insider é um incentivo, né? Não sei se chegou a ver o Eu vídeo. vi, sim. A gente até conversou lá no grupo. É, e, mas sei lá, cara, eu acho que dá para ter um canal só de mãos. Vai depender muito do que você quer, né? É, não sei, assim, eu acho que a ideia do YouTube é que você tem que tornar aquilo interessante para quem tá assistindo, né? Igual Hum. você aparece, né? Mas você ainda tá fazendo os vídeos É, mostrando seus livros, né? porque eu fiz aqueles vídeos de mãos, que o pessoal chama, nem porque eu não queria aparecer, era porque eu queria um formato que me possibilitasse mostrar o que era mais importante, já que eu sou um hobbyista, não sou um especialista, não tenho nenhuma autoridade, assim, falar, olha, eu sou especialista na área, então, assim, eu preciso muito falar que eu li. Uhum. Eu pode até questionar que eu interpretei errado, mas eu quero muito mostrar o livro. Mostrar a referência, né? De onde você tirou. Não Eu quero ser também, eu gosto fala, dessa fala, ideia fala. também. Sim. Aham. Porque tem gente que fala, fala, fala e no final, olha, confere as referências na descrição. Uhum. Quero já, mostrando a referência dali, começar a discutir as ideias. E aí eu quero mostrar um vídeo, porque são, né, as coisas vão se complementando. Então eu nunca vou abandonar esse estilo, né? Mas se for um momento onde eu preciso aparecer, que já teve ocasiões onde eu quis aparecer as caras, eu também não tenho problema. Né, desde que do começo, porque assim, cara, eu comecei a acompanhar seu canal, acho que foi bem no início mesmo, sabe? Assim, você tinha pouquíssimas visualizações. E você sempre teve a sua foto, né, no Ah, perfil. sim, é Acho que verdade. você sempre falou o seu nome, né? Então acho que não era essa questão pra você, né? Sim. Mas eu acho que é uma marca do seu canal, né? Você mostrar os livros, né? Aproximar, mostrar as anotações que você fez. Mostrar o monitor, que vai ficar aquela imagem esquisita, mas Aham. cara, eu não quero ter o trabalho depois de fazer uma gravação da minha tela e editar o vídeo. Porque como a gente gosta, a gente, pelo menos na época, eu tinha pouco tempo para estudar. E se eu fosse gastar muito tempo com edição de vídeo, eu não teria disposição. Vai consumir tempo que eu deveria estar usando para estudar, para ficar editando vídeo. Então, vai assim que vai dar. E aí parece que o pessoal da matemática é menos exigente, eu acho. E aí acaba não É, ligando. porque assim, quem gosta de matemática é uma pessoa que está acostumada a sentar ali, né, sem às vezes ter muito estímulo visual, né, já pensar sobre algum problema. Então, eu acho que é um público que ele aceita mais, né, esse tipo de. E é uma coisa interessante também do seu canal, é porque eu também, quando eu vi o nome do seu canal tava assim, matemática como hobby. Era Uhum. justo e um nome que se encaixa perfeitamente, assim, né, sabe? Eu acho que é genial esse nome que você escolheu até. E era muito a minha situação, né? Porque eu quero também estudo, né? Estou estudando matemática, né? Dou muitas aulas particulares de matemática até. E aí eu não sei, eu quero também um dia ir para a faculdade, né? Só que eu não, enfim, aí questões de trabalho, né? Não sei se quando ou se eu vou conseguir fazer isso. Mas aí a gente fica em dúvida, nossa, por onde que eu começo? Né? O que que eu faço? Será que tem outras pessoas fazendo isso? E aí o seu canal vem e cai como uma luva, assim, né? Você já traz muitas dicas para às vezes livros que não exigem assim tantos pré-requisitos, né? Você é uma pessoa que iniciou a graduação e voltou a estudar, então acho que encaixa no que muita gente está procurando, né? É, apareceram várias pessoas comentando nos vídeos. Nossa, eu pensei que era só eu que estudava matemática por hobby. Que bom! Então, é legal, né? Quando a gente percebe que tem outras pessoas aí no Brasilzão afora, levando matemática como hobby. Então, e aí eu pensei no nome porque eu falei, cara, eu quero deixar claro que eu sou um amador, né? Porque Uhum. a gente tem vários canais muito bons de matemática, mas são pessoas que fizeram a graduação, foram para pós, e, e eu não tava, né, não me encaixava aí nessa turma. Então, assim, eu precisava deixar de cara, a pessoa vai chegar e vai ver que, nossa, ele está fazendo por hobby. Alguns até perguntavam, cara, mas você faz por hobby mesmo? Eu tenho certeza que você fez graduação, alguma coisa.
Olha, eu passei pela universidade, mas abandonei, não fui até o fim, é por hobby mesmo. Eu acho que assim, tem muita gente que às vezes faz a graduação, acho que são perfis diferentes de pessoas, né? Acho que tem pessoas que enxergam assim aquilo como uma paixão, assim, sei lá, vou fazer arte porque eu gosto, vou fazer matemática porque eu gosto, ou engenharia. Só que eu acho que tem gente que tem muito o viés assim da profissão, sabe? Assim, não, vou fazer porque eu preciso, às vezes a pessoa nem tá muito preocupada ali. Ela vai fazer um mestrado, ela não tá nem aí assim, qual vai ser o tema da dissertação. Não, eu quero pegar o mestrado ali, fazer, pegar os créditos, né? E Sim, tal. Acho que talvez a pessoa que tem esse tipo de perfil tenha um pouco de dificuldade em entender, né? tem, verdade. Não é? É Agora, uma coisa assim que as pessoas não associam como algo que você faz por lazer, né? A gente vive num sistema que apresenta a matemática como uma ferramenta para alcançar um objetivo específico, seja passar um concurso, entrar num curso de engenharia. Nunca é um momento agradável que você se diverte. Então, também apareceram alguns comentários nesse sentido. Cara, você sente prazer em estudar essas coisas? Tem que ser muito louco, eu não consigo entender. Qual que é a graça de ficar estudando? Tipo, se você tivesse o objetivo de, não, se você tivesse uma pós-graduação e exigisse essas coisas de ti e tal, beleza, mas como assim? Cara, né, tem aquele famoso ditado, né? Tem gosto para tudo. aham, Para sim. esse, pra postar, tem várias pessoas que se interessam em estudar É, matemática e se divertem com isso. não, eu já ouvi comentários parecidos, assim, na época, até na época da engenharia, porque eu fiz um técnico em eletrônica, né, quando eu era mais novo, e aí o caminho natural para seguir dali era a engenharia elétrica, né? Só que eu gosto muito de eletrônica, de engenharia, né? Eu comecei a gostar de matemática, inclusive foi por causa desse curso que eu fiz. Mas aí as pessoas me perguntavam a mesma coisa. Nossa, mas você quer seguir nessa área? Você quer fazer engenharia? Assim, olhando assim, tentando entender, né? Mas acho que o que eu teria para falar é que, assim, primeiro que o gosto é uma coisa, sei lá, muito pessoal, né? Você tem É, pessoas que gostam de acompanhar esporte, né? Eu, pelo menos, eu não sei você, mas eu nunca me também interessei não em tenho sentar e interesse. assistir um jogo de futebol, né? Para mim é uma coisa assim que, por que eu vou É, torcer ali, sendo que eu não sim. consigo interferir no resultado, né? É, então, são características pessoais de cada um, né, cara? E nem por isso eu vou tentar desmerecer as pessoas que gostam de acompanhar esportes, né? Futebol, por exemplo. Uhum, Por isso. mais que seja difícil para mim entender qual que é a graça que o pessoal vê, né? Vê naquilo, eu falo, tá. Chegou num momento onde o tal do gosto não se discute. Exatamente. E no meu caso, assim, o que eu teria para acrescentar? Eu tinha muita visão quando eu era mais novo esse livro que eu gosto sempre de mostrar aqui, né? Eu vou pegar o livro que você falou, que é o, como é que chama? Eu esqueci, Convite à do matemática? Convite à Matemática. O pessoal fala muito desse livro, mas tem esse aqui que ele é em inglês, né? Não tem tradução para o português. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro é que ele fala assim: olha, a matemática não é uma coleção de procedimentos para você chegar em um resultado. Aí foi de encontro, assim, ó, porque eu saí da engenharia com essa visão. Não, beleza, eu vou fazer um cálculo de uma série de Fourier, porque eu tenho que fazer uma análise de um sinal aqui, olhando a frequência e tal. E é aí que eu comecei a ver esse outro lado, né? Então, talvez a pessoa que tem esse lado utilitarista, ela deve pensar assim, cara, mas para que você vai pegar uma chave de fenda e ficar apertando por diversão? Realmente não faz sentido, né? Faz sentido. Cara, ótima analogia. Porque, de fato, as outras ciências, quando recorrem à matemática, veem a matemática como uma caixinha de ferramentas. Existem várias ferramentas para ela usar e atingir um resultado específico ali no seu domínio de interesse, economia, física, engenharia, computação. E enquanto o matemático, ele está desenvolvendo as ferramentas, as ideias, né? Na entrevista do Fajardo, ele fala sobre isso. A gente criou o microscópio, né? E então teve alguém que idealizou, né? Juntou as diversas ideias, prototipou para que fosse possível concretizar o microscópio e a gente usar aquilo ali como uma ferramenta para, sei lá, os biólogos podem usar, os químicos.
qualquer um que precise daquela ferramenta. Mas o cara que idealizou o microscópio, a diversão dele não é só ficar vendo, né, usando a ferramenta. A diversão dele é todo o processo para ter prototipado aquilo, entendeu? Uhum, Então, quando a gente percebe que a matemática ele é um domínio onde você está construindo essas ferramentas, e muitas vezes essas ferramentas nem sempre te permite calcular. Você estuda uma determinada entidade, objeto matemático, e você descobre propriedades interessantes desses objetos matemáticos, e essas propriedades não vai te permitir fazer o tal do fazer conta, né? uhum, Então, sei lá, infinito, por exemplo. A gente não trabalha com coisas infinitas no nosso dia a dia. Os uhum, matemáticos estão investigando propriedades do infinito, o que que uhum, caracteriza o infinito. uhum, O infinito é aquilo que se você pegar parte dele, ele tem o mesmo tamanho do todo. Então, aquele axioma lá do Euclides, que o todo é maior que suas partes, não vale mais quando a gente entra com a entidade infinito. uhum. Isso te permite calcular? Não, você só descobriu uma propriedade interessante que você pode demonstrar matematicamente, enfim. E então, alguns ainda não tiveram a oportunidade de ver esse outro lado da matemática, dado o contexto educacional que realmente sempre apresenta ela como um instrumento, né? Sim, e você falou do infinito. Coincidentemente, assim, a primeira aula de matemática que eu assisti na vida que eu gostei, né, contextualizando aqui, que eu fiz o curso técnico numa escola federal e tinha uma disciplina de matemática, né, em que a gente via o que seria ali um pré-cálculo, depois eles introduziam ali o limite, a derivada, a integral. A primeira vez que eu vi uma aula de matemática que eu me interessei pela matemática em si foi a aula de limite, justamente por causa da questão do infinito, entendeu? Sim. Eu lembro que eu fiquei fascinado, assim, mas como assim nós vamos fazer conta com. Não era só fazer conta a ideia, né? Ele foi uma introdução, né? Ele deu uma coisa mais. Tentou dar um lado mais concreto, mas foi isso que me fascinou, entendeu? Então acho que dali pra frente que eu comecei, né? E foi avançando, né? Você faz o limite, às vezes tendendo a infinito, tendendo a zero, né? Você define a derivada, né? E acho que foi ele que eu comecei, sabe? A não enxergar aquilo como uma ferramenta, mas eu comecei a gostar das aulas, né? É. É muito legal. E aí vai de pessoa para pessoa, né? Tem gente que olha isso aí e não mexe com ela, né? Não mexe com os Uhum, movimentos. Na verdade, quando ele é submetido a uma aula dessa, ele vai ficar muito frustrado, porque ele não. Para quê? Por que que eu não quero saber disso? Você não está me ajudando em nada. Ele quer ver ali as coisas uhum, acontecendo, ele quer calcular, ele quer ver a aplicação no mundo real. uhum, Porque é isso, né? Você pode gostar da matemática por diferentes motivos. Um dos motivos, o pessoal se encanta com a aplicação no mundo real. uhum, Então, é quase se fosse um laboratório, né? Um experimental. Eu estou pegando aqui um conceito matemático abstrato e olha só, isso me permite fazer uma animação gráfica super legal, simular o nosso universo físico né, num game, por exemplo. Então, esse é um motivo muito válido para você gostar de matemática. Então, pessoas assim mais aplicadas, com certeza quando chegar em aulas envolvendo discutir coisas meio, algumas quimeras muito abstratas, como os diferentes tamanhos de infinito, aí vocês já estão viajando na maionese, cara. Isso aqui mas aí, curiosamente, cara, eu tinha esse viés aplicado, mas essas quimeras, né, esse termo, achei legal esse termo que você usou, não sei, pelo menos eu acho instigante, sabe? Não sei, que tem algo assim que você fica, caramba, assim, eu acho que no meu caso é porque tem às vezes resultados surpreendentes, sabe? sim, Que vão. Não sei se você se sente dessa forma, mas quando eu vejo uma coisa, caramba, assim, realmente seguindo a lógica, demonstrando, é isso, mas eu não imaginaria isso, entendeu? Não é o que você acharia que é, né? Então ali, quando eu tenho uma sensação de surpresa ali, né? De, olha, sim. que legal, né? E eu acho que era uma das coisas assim que o pessoal
usa para avaliar se um teorema ele é interessante. É essa sensação de surpresa, algo Uhum. inesperado. Né? Cara, sério? Esse resultado mesmo? Olha só, acompanha comigo. Se você sustentar essas premissas aqui, eu aceito. Olha só, vou dar um passinho pequeno. É consequência daquelas suas premissas que você aceitou. Uhum. Beleza, continua. Olha, então, beleza, vamos, estendemos um pouco aqui um conjunto de coisas que a gente aceitou como válidas. Agora, deixa eu dar mais um pequeno passinho, e aí, de repente, olha, chegamos naquilo. Isso. Mas não é evidente, assim, não era óbvio. Aham. A sensação de surpresa é, é interessante. Sim, é Você foi interessante. surpreendido. Eu gosto muito de procurar essa sensação também. E os teremas mais legais, mais bonitos, causam essa sensação. Então, paradoxo de Banach-Tarski. Nossa, Ah, esse é muito legal. é legal. Pô, eu consigo particionar a superfície aqui de uma esfera e pegar esses pedacinhos e ter duas esferas do mesmo tamanho. É como se eu descascasse uma laranja, depois eu colasse a casquinha e de repente eu tivesse duas laranjas montadas, né? Só a casca. Isso. Você É, poderia cobrir uma outra laranja, né? isso, Totalmente anti-intuitivo, né? totalmente intuitivo. Aí, não, mas isso é magia, né? Ah, tá. Aí tá o negócio da matemática. Porque veja, se você quiser sustentar esse axioma, então o preço que você vai ter que pagar é a gente chegar nesse tipo de conclusão. Então tira esse axioma fora. Tá, mas olha só, cara. Se a gente tirar esse axioma fora, sabe aquele resultado da álgebra linear? Ah, então você vai ter que abandonar. Mas eu uso aquilo ali da álgebra linear pra cacete. Então, olha só. Como é que esse seu axioma da escolha é igual a esse outro axioma aqui que eu estou usando na álgebra linear? Vamos lá. Nossa, é igual, é equivalente, por mais que não esteja. E aí, uma outra coisa interessante, o mesmo proposição matemática, ela pode ser expressa de diferentes maneiras que são equivalentes. A gente pode transmitir uma ideia formulada de maneiras distintas, mas assim, você capturou a mesma ideia. Então, estou estudando agora o capítulo 5 do Fundamentos aqui, do livro do Fajardo, a teoria dos conjuntos e os fundamentos da matemática, que ele trata justamente do axioma da escolha. E um dos axiomas que é muito usado assim a rodo por diversas áreas da matemática é o axioma, o lema, chamam de lema aliás, é o teorema de Zorn. Por motivos históricos chamaram de lema. Parece que é menos importante, mas não, é um resultado importante. E quando você lê o lema de Zorn, não parece nada com o axioma da escolha. O axioma da escolha diz, olha, você tem lá um conjunto, uma família de conjuntos infinita. Existe uma função, apesar de eu não mostrar como construir essa função, mas existe uma função de escolha, que para cada conjunto eu escolho um único elemento, tá? Aí o axioma de Zorn, e aí tem que ser uma família de conjuntos não vazios, né? Tem essa restrição. Aí o axioma de Zorn diz o quê? Pô, se você tem um conjunto e uma relação nesse conjunto que dá ordem, é uma ordem parcial, em toda cadeia limitada superiormente, então possui um elemento maximal. Cara, isso não soa nada do que eu tinha acabado de falar anteriormente. Não parece ser a mesma coisa. E aí os caras provam que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou seja, se você sustenta esse axioma de Zorn que você está usando aí em cálculo, sei lá, álgebra linear, então você não pode achar estranho o paradoxo de Banach-Tarski. Você não Que pode aí chamar de não. paradoxo. Na Aí, não, verdade, aí ele deixa de ser um paradoxo, né? na verdade, é um teorema. E aí você começa a entender que matemática é muito mais do que simplesmente fazer conta, entendeu? Sim, Você tentar também entender, organizar suas ideias, que às vezes assim ficam confusas, porque quando o cara chega com um resultado desse aí de paradoxo do Banach-Tarski, quando apresenta o resultado de Banach-Tarski, muitos matemáticos vão falar, não, isso é um paradoxo. Aí depois a gente analisando, não, ele é um teorema. Tá, mas aí então não tem nada no mundo físico
onde eu vejo isso acontecer. Então, a matemática está discorrendo sobre ideias, quimeras, abstratas, que não tem nada a dizer sobre o nosso mundo. Será? Será que você, como indivíduo, se acha dotado de todos os recursos sensoriais para avaliar o que que é válido ou não no nosso universo? Porque quando os físicos, quando estão explorando lá o universo do micro, do pequeno, muito Universo pequeno, quântico. chega em resultados contraintuitivos. Será que isso já não é uma pista de que tem muito mais acontecendo aí no nosso universo que não que está além das nossas processos de raciocínios usuais, né, para a gente lidar com a nossa realidade, né? Bem, eu não sei se existe algum fenômeno no universo físico equivalente ao resultado do paradoxo do Banach-Tarski, mas eu sei que se eu quiser sustentar boa parte da matemática que a gente usa para que é aplicada, eu não posso abandonar o axioma da escolha, que é o culpado do resultado do Banach-Tarski. Então essas coisas assim pelo menos para mim, parecem muito interessantes de serem Pra discutidas mim e também, cara. muitas questões assim, alguns vão falar, tá, aí você já tá, levanta questões de cunho filosófico sobre o que que é atividade matemática, sobre o que que é fazer matemática, o que que são os objetos matemáticos, os matemáticos tanto estudam. Então, essa é a matemática divertida. Se me pedem para me calcular alguma coisa, eu não fico empolgado. Um Porque, computador faz, né, cara? Então, qual a graça, né? é, pô, tem lá, você inverter uma matriz. Eu verifico. Cara, se você for inverter uma matriz na mão, aquilo ali é muito trabalhoso. Às vezes vai ter que fazer uma prova só para ver se você aprendeu o algoritmo. Porque você não vai executar aquele algoritmo, não. Uma máquina vai executar no futuro por ti. O muito mais interessante é eu entender o teorema. O que que o algoritmo realmente funciona, entendeu? Uhum. Faz uma vez na vida, é claro, só para sujar a mão, para ver, olha só, interessante, isso te permite fazer alguma coisa, vai lá e faz, né? Calcular ou sei lá. Mas para mim, a diversão não está em usar a ferramenta para obter um resultado numérico, alguma coisa do tipo. Para mim, a diversão está em todo o processo de chegar em A a B, né? Pensar nas ideias, por que esse passo é válido, por que que isso funciona. Eu concordo, cara. E você tá falando da questão né, de você sustentar um axioma e aí você chegar a certas conclusões paradoxais. Eu não sei se você conhece a famosa história do último teorema de Fermat. Ah, sim. Né? Tem um documentário, tem um livro, né? Eu li o livro e ele é muito interessante porque ele menciona o paradoxo de Banach-Tarski, ele fala mais ou menos isso que você falou. E antes do cara demonstrar o último teorema de Fermat, que acho que na verdade era uma conjectura, né? Porque o pessoal acha que ele, apesar dele ter escrito ali que ele Tinha demonstrou, provado. o Aham. pessoal fala que era impossível na época ele ter o ferramental para fazer a demonstração, né? Uhum. Mas eles falam que muitos matemáticos, eles começaram antes dele, ele apresentou a demonstração, só que acharam falhas, né? Até mostra assim que ele ficou meio desesperado, né? Que ele fez todo um suspense ali, mas depois ele acabou que dando um spoiler, ele conseguiu, né, consertar, mas antes dele conseguir finalizar a demonstração certinha, teve muita gente que já começou a publicar trabalhos considerando que a demonstração dele estava certa, né? Então ele fala isso, que às vezes o pessoal não espera e aí eles seguem naquela linha ali, mas do nada tudo pode desabar, né? Só que acabou que esse foi um caso que deu certo, né? Sim. E existem alguns trabalhos aplicados em ciência da computação, por exemplo, que que assumem como verdadeiro algumas conjecturas. Por exemplo, a hipótese de Riemann. Uhum. Tem gente que, vou assumir como verdadeiro, cara. Pô, a gente já calculou aqui trilhões de pontos aí que estão naquela. Nem sei formular direito a hipótese de Riemann, mas assim, já tem trabalhos aí de pessoal de ciência da computação que ficaram
né, analisando aquilo ali e sempre dá certo, sempre dá certo. Pô, se sempre dá certo, é claro que em matemática a gente não aceita isso como argumento, que é válido, né? Uhum, E na ciência experimental, tem o tal da indução, né? Que é você, a partir de um conjunto grande de eventos que se mostraram verdadeiros, você generaliza. Então, tem gente que precisa desenvolver alguma coisa que envolve segurança da informação. Pô, se a hipótese de Riemann for verdadeira, cara, eu consigo construir isso. Olha, parece razoável para mim. Não sei se isso no futuro vai ser demonstrado falso ou não, mas eu vou assumir como verdadeiro e ver o que que dá. Vou construir aqui meu algoritmo, o programa, meu software. Então, quando você falou para mim que o pessoal já começou a usar o resultado do último teorema de Fermat, talvez até antes da demonstração que o André Wiles fez, já havia algumas pessoas de ciências aplicadas, assim, experimentais, assumindo como verdadeiro. uhum. E nessa história aparece muito essa discussão, né? Ah, mas eu peguei um computador aqui, fiz trilhões de resultados em que se Deu certo. sustentou, né? Mas eu não lembro exatamente o que que era, mas você tem alguns casos em que eles encontram, assim, uma exceção, tipo assim, um número É. primo gigantesco da ordem de 10 elevado a não sei quanto que quebra a regra, né? Então E aparecem, né? Às vezes é, quebra, né? essa é a forma mais fácil de você demonstrar que um teorema não é válido. É só encontrar um contra-exemplo. Uhum, Basta você encontrar um contra-exemplo. uhum, Hipótese de Riemann, até hoje não se encontrou um contra-exemplo. No caso do último teorema de Fermat, os que assumiam isso, com certeza não encontraram nenhum contra-exemplo, até porque depois foi mostrado verdadeiro. É por isso que não uhum. conseguiram encontrar contra-exemplo. Aí não tem como. Aí não tem como, mas eu já li um artigo no Quantum Magazine que tinha um teorema, eu não lembro exatamente qual era o teorema, mas uma pesquisadora em matemática pediu ajuda ali para alguns alunos de iniciação científica que manjavam de programação para criar um software para avaliar e, e mostrando que aquilo ali nunca falhava, né? É claro que aquilo ali não ia ser usado como argumento para demonstração matemática, mas quando você faz um software que não encontra nenhum contra-exemplo, aquilo ali só aumenta a sua confiança de que, cara, provavelmente esse negócio é verdadeiro. E aí eu fico mais animado de dedicar mais tempo para tentar encontrar a demonstração. E aí, de repente, um menino falou, ó, encontrei um contra-exemplo. Encontrou contra-exemplo, olha só. Eu fiquei triste, aí a pesquisadora fala, eu fiquei triste porque eu apostava muito que era verdadeiro. Mas que bom, né, que ele já me mostrou agora. Eu não vou perder o bom tempo da minha vida, ou talvez o Dá. resto da minha vida, que é falsa, né? Se eu Aham, conseguir demonstrar como verdadeiro. aham. Você tem um viés tanto assim de que, isso é verdadeiro, isso pode atrapalhar no seu processo de tentar chegar num resultado que mostra que não é verdadeiro, né? É, você cria quase que um apego ali, um carinho com aquela hipótese ali que você está sustentando, né? Exatamente. E aí isso impede que você analise algumas coisas se você falasse assim, não, na verdade eu vou apostar de que isso é falso. Talvez isso ia te convidar a usar outros métodos, outras ferramentas, que em algum momento, eventualmente, levariam você a chegar no resultado que é falso. E o pior ainda, aí tá o interessante também da resultados matemáticos que mostram que não é só sobre calcular, entra a questão que existem problemas, que existem proposições matemáticas que não são decidíveis. Não tem como você mostrar que é verdadeiro ou falso dentro do nosso sistema de axiomas. E você consegue provar isso, né? Isso Isso, aqui você você prova prova que não tem como se decidir. isso. Então, se tinha lá se eu não me engano, não sei se era o 10º teorema. Enfim, o Riemann, na virada do século XIX para o XX, ele listou, acho que 23 problemas do século para os matemáticos. Aquilo ali guiou toda a pesquisa em matemática, boa parte da pesquisa em matemática do século passado. E alguns desses, não sei se pelo menos um deles, eram desses problemas indecidíveis.
Uhum. Todo mundo querendo provar em nada, ou querendo mostrar que era falso ou verdadeiro, não sei. E aí, calma. Aí vem uma pessoa com abordagem. Será que, depois do resultado de Gödel, será que a gente não está trabalhando em algo que não é decidível, né, dentro do nosso, que o nosso sistema de axiomas não dá conta? Inclusive o de Fermat tinha um pessoal que defendeu isso, né? Ah, não, esse aí não, ele é indecidível. Pode ser que Aham. seja decidível. O do Riemann, alguns suspeitam, pode ser que a hipótese de Riemann, se passou-se aí tanto tempo, as melhores mentes na matemática e não conseguiram nada, cara, será que a gente não está perdendo nosso tempo? Será que isso aí não é desses indecidíveis? Então, veja, isso não te dá um resultado numérico, né? Isso te diz uma outra coisa, né? Uhum. E é bonito também você saber que você pode usar o próprio sistema para mostrar, né, usar metamatemática, né, para você conseguir descobrir esse tipo de coisa. Para mim é surpreendente, né? O que a gente conseguiu, o aparato teórico sofisticado que os matemáticos conseguiram desenvolver até para falar desse tipo de coisa. É, Sim, é muito legal, cara. E eu gosto de pensar assim, como bônus ainda a gente ganha várias aplicações, né? A gente consegue sim, resolver vários problemas do mundo real. Isso é que é interessante e é surpreendente, né? Você estava falando um pouquinho atrás sobre problemas que talvez a gente não consiga, né, encontrar uma aplicação. Você falou do paradoxo de Banach-Tarski. Eu achei muito legal a reflexão que você fez, mas falando assim, mas o que garante que a sua visão de mundo engloba tudo, né? Não faz sentido para você. E isso tem muito a ver com um livro que eu li recentemente. Eu achei um livro bem puxado até. Né? Ele investiga a consciência, né? Assim, tenta investigar a consciência, traz até um pouco de matemática também. E ele traz uma teoria de que o nosso corpo, o nosso cérebro, né, as nossas emoções, personalidades, elas não evoluíram para enxergar a realidade como ela é. Elas evoluíram para maximizar a nossa chance de sobrevivência, né? E ele usa isso como tem um conceito que ele chama de energia livre, né? Que seria você reduzir a entropia do seu, enfim, do seu sistema, do seu organismo, etc, né? E eu acho que isso faz muito sentido, né? Por exemplo, você falou do mundo quântico, realmente, assim, não faz diferença, assim, pelo menos a priori, você entender intuitivamente ali como que um elétron, um quark, ele vai se movimentar para a sua sobrevivência. Você está lidando com objetos maiores ali, com o tigre que vai te comer, com o sol que está se pondo, né? E a mesma coisa o buraco negro. Então, cara, esses resultados aí, sei lá, acho que nada impede de algum dia alguém encontrar alguma coisa aí na ciência, aí na física, depois de várias camadas de abstração, e que a gente vai encaixar essas coisas, né? Eu estava vendo um documentário muito legal, depois eu posso até te mandar. Ele fala isso, sabe? Assim, que tem uma frase que diz que boa parte dos problemas que a humanidade está tentando resolver podem estar em alguma gaveta no departamento de matemática. Então, nada, acho que nada impede, sabe? sim. É, muito bem pontuado. Eu também tem muito essa visão de que o nosso cérebro, ele, ele nos permite conhecer muita coisa, mas a gente tem que entender que o nosso processo de raciocínio não dá conta de tudo que acontece no mundo. Então, como você falou, a gente não anda na velocidade da luz. Uhum, E as coisas que andam nessa velocidade, cara, os resultados, né, que a física da relatividade geral chegou, são resultados totalmente contra-intuitivos. uhum, Mas isso expandiu a nossa visão do mundo, nos permite criar tecnologia. Alguns podem olhar com desconfiança, mas existem ali mecanismos que usam os resultados da relatividade geral para ajustar o relógio de um satélite que está orbitando a Terra. do E é GPS. essencial para fazer transações financeiras, enfim. E a física quântica, por mais que tenha resultados contra-intuitivos, a gente está desenvolvendo um computador quântico. Uhum, Estamos desenvolvendo materiais que só foi possível desenvolver tais materiais depois do conhecimento, né, dos resultados ali da física quântica.
E quando os matemáticos estão fazendo matemática que escapa da experiência do dia a dia, quando vai além da geometria euclidiana e vai entra no mundo da geometria não euclidiana, forneceu para o físico uma. Olha, isso que é interessante. A ferramenta surgiu primeiro. Uhum, O Einstein, nossa, caiu como uma luva, Riemann. uhum. Obrigado. Quando o Riemann está desenvolvendo isso, o pessoal fala, cara, está Tá perdendo, perdendo seu tempo. né? E aí, quando alguém chega, talvez, com um resultado como o Banataski, você está perdendo tempo. Então, é engraçado, alguns matemáticos, que existe uma certa desconfiança até entre os matemáticos, são seres humanos como qualquer outro. Aí você gosta muito da sua área, o mesmo matemático fala, olha, o que eu faço não precisa ser validado pelo mundo físico. Mas aí quando olha o resultado do Banataski, aponta o dedo, entendeu? Aí vê o pessoal de fundamentos trabalhando com algumas coisas e fala, não, cara, tá bom, mas a gente não precisa, né, viajar tanto. Aí essas viagens causou a maior revolução aí do século passado, foi a computação, Sim. né? A máquina de Turing apela para é uma máquina abstrata e, e permitiu a gente organizar as ideias para construir nessa máquina que, se a gente for parar para pensar, é um negócio bem bizarro, parece magia, né? A gente está vendo que o compilador da linguagem C é escrito em C. Como assim? Primeiro, entendeu? Aham, o ovo ou a galinha, né? Mas é porque os caras estão estudando ideias que são contra-intuitivas. Tem, por exemplo, teoria dos modelos em matemática. Eu estava vendo esses dias, né, teoria dos modelos. Alguns falam, não, mas quando esses dias eu conversei com um matemático que falou, olha, quando o pessoal começa a falar de teoria dos modelos, aí não, eu acho que exagerado. Mas a teoria dos modelos tá tendo, encontrando aplicação na computação até hoje. A gente pode falar de diferentes linguagens de programação que são isomorfas uma à outra, e isso nos dá lucidez sobre estruturas da linguagem que outros ramos da matemática não podem discorrer. E assim, a matemática é esse processo de você fornecer aparatos linguísticos para discorrer sobre um determinado domínio. A matemática pode ter como motivação a física, mas pode ter como motivação a própria matemática. A álgebra abstrata é uma área que surge onde é, o objeto de interesse são álgebras. E aí você começa a levantar um nível de abstração e fornecer um aparato linguístico, teórico, para você discorrer sobre as estruturas de diferentes álgebras. E agora você tem a teoria dos modelos que discorre sobre as próprias teorias. É uma teoria que você começa a olhar as teorias matemáticas como se elas mesmas fossem objetos matemáticos. Ah, não, cara, você está transcendendo demais, calma aí. Não, mas olha, quando eu desenvolvo a linguagem para isso, eu permito, por exemplo, que o pessoal da ciência da computação comece a discorrer sobre algumas coisas. Você pode achar que é inútil. E aí, quando você vai ler, cara, não, tem muita aplicação. Porque tem isso, você tem aplicação teórica, que é você pegar um aparato teórico matemático para discorrer sobre um outro domínio matemático. Se faz muito isso. O cara pode estudar a teoria dos números usando um aparato teórico do teoria dos grupos, que é da álgebra abstrata. E você também pode usar os resultados da teoria dos modelos para discorrer sobre teoria dos números também, ou discorrer sobre lógica, você estudar diferentes linguagens lógicas. Então, assim, tudo que se faz em matemática, eu não vejo como algo menos importante do que o outro. Todos estão em pé de igualdade. Você não consegue avaliar as consequências disso. Sair lá do abstrato e até a ponta onde isso vai ter a aplicação. Quando você deixa essas pessoas à vontade para explorar, cara, deixa elas quietas, deixa elas explorar. A gente não sabe o que que isso pode trazer no futuro, né? Então, eu não consigo entender quando algum matemático critica a área de outro matemático. É um negócio assim que é surreal e eu É, vejo que acontece. parece que entra um sistema de crenças ali que a pessoa tem, né? Teria É, que entender, né?
E falando nisso, assim, eu acho que tem muito uma visão, um livro que eu comprei até por indicação do seu canal. Nunca tinha ouvido falar, que é esse aqui, né? Ah, sim, do Que Andrew White. eu só dei uma folheada nele, mas eu acho muito legal essa imagem que ela tem, que você já até mostrou em alguns vídeos, que é de você ter vários pontos conectados, né? E conversou muito comigo essa imagem, né? Porque eu sempre enxerguei dessa forma, assim, toda vez que eu senti que eu tô gravando a minha mesa aqui também, toda vez que eu senti que eu mostrei, que eu entendi algum conteúdo, foi como se eu pudesse dar um zoom assim na hora que eu quisesse, né? Você tá olhando o mapa, pera, sei lá, eu tô vendo aqui o mapa do Brasil. Não, peraí, se eu der um zoom out aqui, eu enxergo um planeta. E aí Sim. você vai conectando esses pontos em vários níveis diferentes, né? Isso, é, Acho que é aí que eu, pelo menos, tenho a sensação, agora eu entendo isso, né? Você vê como é que funciona. exatamente. O conhecimento matemático é essa rede, né, que ela fala. E você pode percorrer essa rede combinando essas ideias e da onde saem coisas novas. Se você sempre estuda dentro de um determinado formato, você vai ser formatado. Gostei da analogia, você vai ser formatado. Você não consegue fazer Aham. conexões que os outros talvez conseguiram no passado, justamente por ter seguido sua curiosidade, explorado um monte de coisa, porque primeiro, para essas pessoas, a gente olha, genial, como é que o cara teve essa ideia? Como é que ele conseguiu ligar isso com aquilo? Veio muito estudo antes, sem ele perceber como aquilo ali poderia ser útil. Se a pessoa ela começa desse caminho fuzzy, percorrendo vários territórios fora do usual, ela, com o tempo, pode parar em algum problema onde ela, olha, eu estudei aquilo, e eu estudei isso, e eu posso agora, eu acho, né, vem ali um faro, que eu consigo usar essas ferramentas aqui para atacar isso, né? Então, as grandes revoluções vêm de você cruzar coisas que aparentemente não tinham nada a ver uma com a outra, entendeu? Uhum. E aí você começa, e é claro, a gente precisa de fato de um sistema para treinar, né, qualificar pessoas. A gente precisa entender que tudo tem um preço a se pagar. Né? Então, quando você formata, você só vai olhar isso, isso, isso e isso, e aí lá no final você vai escolher um domínio que já está bem maduro, sei lá, análise, uma área bem madura. Aí você fragmentou a análise. Análise funcional, análise não sei o quê. E aí você escolhe, sei lá, análise funcional. Dentro de análise funcional, também se fragmentou. Aí você entra, sei lá, álgebra de operadores. E aí você trabalha no domínio da sub-área, da sub-área, da sub-área, da sub-área. E aí você fica ali tentando esgotar aquele mundo. E a gente criou um sistema onde não permite uma visão mais interconectada das coisas. É o preço que a gente paga para super especialização, é que a gente não começa a ver essas criatividades assim de ligar, né, diferentes áreas. Há grandes projetos que tentam fazer isso, tem um projeto Langlands. Isso, eu estava pensando nesse projeto que a prova do Andrew Wiles influenciou muito isso, né? Porque eu não tenho, assim, é muito complexa, né? Eu não vi os detalhes da demonstração, mas eles falam que ele fez isso. Ele criou ferramentas que permitiam unir campos que as pessoas não sabiam É, que estavam exatamente. conectados, né? Conectar, exatamente. Então, acho que é um desafio da academia como um todo, não só da matemática. A gente vive numa época da hiperespecialização, né? E a coisa ficou tão grande que, de fato, não dá para esperar que as pessoas tenham uma visão global, impossível. Mas seria interessante se a gente criasse um sistema que possibilitasse as pessoas aproveitarem as características individuais para que ela mesmo percorresse. Eu sei que algumas universidades americanas têm isso, né? Sei lá, o primeiro ano, os primeiros 2 anos, cara, fica à vontade. Frequente É, todas as aulas que você, se for de filosofia, se for de literatura, se for da biologia, vá. aonde Aí eu a pessoa estudei era assim. aí a Tinha pessoa vai se eles. conhecendo, né? E ela vai, e isso aí já é uma tentativa de falar, olha, essa pessoa é um mundo.
vamos deixar que ela combine essas diferentes coisas. Se dali vai sair algo interessante, eu não sei. Mas eu estou Uhum. tentando facilitar que essa pessoa ela fure uma bolha, né? Sim. Ter uma É, formação mais diversa. e eu acho assim, era muito legal, porque aqui no Brasil a gente tem muito essa estrutura, né? Você presta o vestibular ou o Enem e você escolhe o curso. E até na estrutura, eu vou falar dos cursos de engenharia que eu conheço mais. Você tem aqui muitas engenharias, que vou falar dos Estados Unidos que eu conheço, que você não tem, porque às vezes elas estão dentro de um curso só e você pode diversificar ali dentro. O que eu quero dizer? Que no Brasil, você teve o boom de telecomunicações na década de 70, eu acho, aí criaram engenharia de telecomunicações. Aí você tem aqui engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, engenharia de controle e automação. Você criaram até acho que uma engenharia assim, tipo engenharia geológica, eu já ouvi falar que criaram, sabe? E aí a pessoa ser obrigada a escolher ali antes de começar um campo super específico que com certeza a maioria das pessoas nem sabe o que é. E você falou dos Estados Unidos, aí eu lembrei, por quê? Porque lá, cara, controle, automação, telecomunicações, eletrônica, elétrica, era tudo um curso, um departamento. Aí você fazia ali o ciclo básico e depois você tinha liberdade primeiro que você podia pegar qualquer matéria que você quisesse, entendeu? Mas ali dentro, logicamente, você vai escolher um ramo ali para você seguir. Você escolheria, não, vou pegar umas matérias de automação, vou pegar umas matérias de computação, entendeu? E eles tinham um campo também que se chamava Programa Exploratório, que é justamente isso aí que você falou. Inclusive, eu conversei com várias pessoas era muito comum, né, você trocava ideia, você perguntava, qual que é a sua, eles chamam de major lá, né, que seria o curso, qual que é a sua major? Aí teve uma menina que me falou, eu estou no exploratório, que era um campo assim que a própria universidade ajudava a pessoa a explorar vários ramos, cruzando exatas, humanas, biológicas, e aí ver aonde ia, né? E se a pessoa definisse, ele escolhesse a major, o curso dela, ela poderia escolher. Eu acho que é muito mais interessante, sabe, esse sistema, porque você usou o termo, né? Você não fica formatado já, igual você falou. Acho que você tem uma certa liberdade para pensar, né? Você deixa que a pessoa, permite a pessoa seguir sua curiosidade. E aí a pessoa, ela segue caminhos não usuais, né? Uhum. Caminhos não usuais. Falou tudo, cara. Eu acho que a inovação é isso, né? Os grandes gênios aí, eles conseguem ver coisas que ninguém mais via. Isso é que é o caminho não usual, né? Aí eu lembro de um vídeo do canal do Departamento de Matemática de Oxford. E aí eles têm lá um quadro que é um professor vai dar um conselho para os alunos, né, para os calouros lá. E aí um dos professores disse o seguinte, fala, olha, tente ver outras coisas fora da matemática também. Tente seguir outros interesses. Eu vou dar um exemplo. Eu, na época da minha graduação em matemática, me interessei por programação. E eu comecei a estudar simplesmente porque eu me interessei, sem imaginar que aquilo ali no futuro poderia ser útil para mim. E aí, lá na frente, eu me deparei com um problema que aquele meu interesse da programação foi fundamental para eu atacar o problema, entendeu? Então, Uhum, essa visão de que, cara, a gente não. É claro, pode ser que uma pessoa tenha muita fixação com uma área muito específica. uhum, Mas nós, a gente é uma sobreposição de interesses. A gente você pode gostar de diversas coisas. E é interessante você dar vazão para esses seus interesses, porque você nunca tem como você prever se aquilo ali pode ser útil ou não. Então, eu gosto muito dessa ideia de você apresentar, até para diminuir a evasão. Eu lembro de alguém criticar uma grade curricular, acho que da Universidade, do ABC Paulista, um curso de matemática, que lá o cara via biologia, via coisa de engenharia, via coisa de linguagem. Aquilo ali é um absurdo. Quem pensou naquela grade curricular não entende nada. Parabéns aí pela grade curricular da UFSC, que eu tinha mostrado a minha grade curricular no vídeo. E aí eu olhei, achei estranho também aquele formato. E aí eu joguei, né, pro nosso grupo do WhatsApp e um cara me jogou uma visão que era justamente essa. Falou, não, mas isso aí, ó, é até para a pessoa se conhecer. Então, esses primeiros um ano, 2 anos, a pessoa pode se conhecer e depois ela consegue mudar.
Se fosse só matemática, 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 de repente a pessoa percebia que, nossa, eu não quero isso, e abandonava o curso. Aí nesse formato, não, você não abandona, você aproveita aquilo que você já viu e aí muda para um curso X. Então, é uma coisa que eu acho, eu espero que aconteça no futuro, é isso. Você permitir um pouco essa, nos primeiros anos, né? A maioria está entrando é jovenzinho, ainda não se conhece, tá? Então, para Uhum. explorar. A maioria chega porque, eu acho que gosto de matemática, porque eu ia bem em matemática no ensino médio. Mas aí, de repente, não, cara, você tem um viés muito mais de engenheiro. Eu conversei isso com uma amiga minha esses dias. Eu lembro, eu conversei com ela porque quando eu fazia o curso técnico, assim, ela era muito boa em matemática, sabe? Toda vez que eu tinha alguma dúvida de matemática, eu perguntava para ela, ela sabia me responder. E aí ela foi fazer bacharelado em matemática. Aí muitos anos depois, agora, né, que eu estou pensando em fazer o curso, eu conversei com ela, né, e perguntei o que que ela achou. Aí o que que ela me falou? Ela odiou. Ela falou que não suporta ficar provando teorema, que não é para ela. Aí ela saiu do bacharelado em matemática, fez acho que engenharia de sistemas e hoje está fazendo mestrado numa área bem aplicada da engenharia. Então ela tinha muito a visão da matemática, eu imagino que é do ensino médio, de você pegar um problema, você resolver, você fazer os cálculos, manipulações, chegar numa resposta, né? E o bacharelado deixou ela completamente decepcionada, o que me surpreendeu, porque ela era sempre uma pessoa que gostava muito de matemática, né? Era a que mais sabia assim na turma, né? Aí ela chegou na matemática achando que ia ser uma continuação daquilo que ela via no ensino médio, né? Aham. E choque que as pessoas vão ter. Eu lembro também de conhecer um cara que entrou no bacharelado de física lá na Federal de Goiás. Aí ele falou que no primeiro semestre ele abandonou. Falou, não, não era nada do que eu pensava. Uhum. Então, as pessoas elas chegam com algumas expectativas, né? E aí, quando chega na graduação, percebe que elas não são cumpridas. E aí, é importante você oferecer diversas opções para a pessoa identificar. Minha esposa, por exemplo, nunca ninguém apresentou para ela programação. Eu não sabia que gostava de programação. Como é que você vai saber de algo, se você gosta de algo, se você nunca experimentou, né? Igual E um aí ela menino pequeno, ficou, né? Ah, eu não gosto de chuchu, né? Ah, mas você já experimentou chuchu para saber se eu não né? gosto? Gosta. E aí ela seguiu outras coisas, formou em outras áreas. E O que que ela fez? ela fez arquivologia. Arquivologia? Eu não, nem sei do Arquivologia. que se trata. Cara, eu também não sei, mas envolve tudo, assim, sabe? Tem técnicas, é um negócio que para mim parece muito chato. Aham. E ela fez arquivologia, é claro que ela não seguiu carreira com arquivologia, foi para outras coisas no mercado. E aí, quando eu conheci ela, eu trabalhava e mexia ali, não era programador, mas precisava programar algumas coisas, né? E aí eu apresentei para ela, nossa, que interessante. E ela já gostava de mexer com computador. Ela, na família, era aquela pessoa que resolvia os problemas no computador. Às vezes ela até abria lá o console, mexia Olha que com o comando. interessante. E aí ela pegou e falou, peraí, eu acho que eu vou brincar com isso. E aí começou com Python. Ah, gostei. E aí ela começou a mexer com front-end. Ah, que legal, ficava muito da hora. Olha o que eu consegui fazer. Ela mostrava toda feliz que ela construiu. E hoje ela é programadora. Já tem 3 anos trabalhando na área. Passou só por excelentes empresas, assim. Ela teve muita sorte. Desde a primeira empresa até a atual, sempre empresas muito boas, onde você tem ali um grupo de pessoas que são sênior, e aí você consegue realmente aprender e evoluir. Isso é E raro, né? Porque nas empresas que eu trabalhei, muitas vezes você não tinha acesso é, a isso, né? Não, você aperta seu parafuso aí, não faça perguntas e é isso. Aperta o mais caos, rápido que você né? puder. É. É a programação Go Horse. Mas não, desde a primeira empresa que ela entrou, eram pessoas que eram formadas na área, que já tinham experiência até no exterior, e era tudo bem organizado, documentação, melhores práticas. Então, assim, ela já teve sorte de começar num bom lugar. Isso é um diferencial, né? Quando você entra
Seu primeiro contato, sua primeira empresa pode ser decidir muito sobre o seu futuro, porque essas pessoas boas no futuro vão lembrar de ti, vão recomendar para outras pessoas que são boas. Então, isso só fez com que ela passasse sempre por boas empresas. E ela se sente realizada. Agora, uma pena, né, que ela não pudesse ter tido contato com a programação mais cedo. Uhum, Foi ter contato com a programação com a idade de 28 anos. uhum. Talvez se lá no início da graduação ela tivesse tido alguma oportunidade de ver pelo menos uma matéria ali de lógica de programação, ela poderia ter identificado mais cedo, né, que ela gosta disso e, enfim, então eu sou a favor dessas grades mais flexíveis que permitem as pessoas não só seguir a curiosidade, mas também apresentar coisas que elas no primeiro momento achariam que não teriam interesse, mas por serem obrigadas a ver aquilo ali, acabam percebendo que, nossa, é mais legal do que eu pensava. Eu concordo, cara, porque eu não vejo assim, qual o problema, sabe? Vamos supor que a pessoa seja um bom aluno, teve ali um bom desempenho, por que que você tem que deixar a pessoa presa ali? Ah, não, se você fez o vestibular para ciências biológicas, não, então você tem que ficar aí, e aí se você quiser mudar, você tem que sair da universidade, fazer outro processo seletivo, né? Eu não, eu acho que do jeito que você está falando é muito mais inteligente, até. Né? Né, você falou aí que tem até dados, né, que reduz problema de evasão, né? Muito legal, cara. Clóvis, uma coisa que eu queria te perguntar, né? Porque você tem uma incrível coleção de livros, né? Tá aí atrás de você. E eu acho que esse é uma marca também do seu canal que eu acho que atrai a atenção de quem gosta de estudar de livros, inclusive foi uma coisa que me interessou, né? De onde partiu, cara, a ideia de você ter essa coleção? Porque pelo tamanho dela, eu suponho, né? Não sei se eu tô correto, que você começou isso muito antes, talvez, de você pensar em ter um canal no YouTube, né? Então, como que partiu essa ideia? Assim, vou ter uma biblioteca pessoal, colecionar livros? Cara, na verdade, desde de adolescente, me chamava a atenção, bibliotecas. E é natural você pensar, nossa, seria da hora eu ter uma biblioteca em casa. Quando a gente assiste filmes, documentários, estão lá os caras de ciência com uma baita de uma biblioteca. Aham, de dois andares, né? Assim. Aquelas estantes de madeira, negócio. Nossa senhora, pelo amor de Deus, né? Dava vontade, né? Aí eu sempre tive essa vontade de ter uma biblioteca legal que não fosse só sobre uma determinada área, porque biblioteca é isso, né? Você tem que ter livros, diversos assuntos, para você consultar, se precisar, enfim. E aí tem uma coisa interessante também, porque quando o pessoal vem me visitar, olham essa quantidade de livros e falam, você já leu todos eles? Batata. Pessoas que não são amantes da leitura, que não entendem para que é uma biblioteca pessoal, vai fazer essa pergunta. Você tem que ter livros para ler, você tem que ter estudar todos eles, você tem que esgotar todos eles. Não faz sentido você comprar um livro e deixar ele parado. E eu nunca tive essa visão. Eu falo, cara, eu tenho uma graninha aqui, eu posso comprar esse livro? Ah, então eu vou comprar. Não sei quando é que eu vou usar. Então, assim, longa data que eu já. Essa atitude permitiu que eu tivesse essa, essa biblioteca. E aí, quando eu estava trabalhando, né, pô, eu ganhava ali um salário razoavelmente bom, então eu poderia dedicar, reservar, eu colocava R$ 300 por mês, mas chegou meses que eu gastei mais de R$ 2.000, porque eu olhava um livro e falava, cara, eu tenho que ter esse livro. Eu não vou estudar ele agora, mas no futuro, quem sabe eu possa. E aí foi, aí Tipo o cálculo do literalmente, Spivak, né? Bem salgado. pô, já paguei mais de R$ 1.000 em um livro, porque eu comprava livros na gringa, né? No eBay e tal. Como eu acompanho canais gringos, recomendavam um livro, não tem no Brasil. Não vou me limitar ao Brasil, eu posso comprar esse livro. Para mim é um investimento. Então, montar uma biblioteca é aquele luxo que eu quis me fornecer. As pessoas têm diferentes interesses. Eu quero ter o luxo de ter um baita de um carro. E eu vou equipar esse carro assim, e o cara dedica ali dinheiro e grana e vai. O cara, você é maluco. O interesse do cara é esse, entendeu? Como é que você tem esse tanto de livro? Eu não sobra nada de dinheiro. Cara, pode ter certeza que você tem alguma coisa onde você gasta o dinheiro mesmo sem poder. Então, no Uhum. caso, é os livros. No seu caso foi isso. Eu achei legal que você falou do carro, cara, que eu tenho muito esse viés na minha vida, né?
Eu não sei aí onde você mora, em Florianópolis. Isso. Eu não sei como que é a sua situação de transporte aí, mas aqui eu tô na região de Belo Horizonte, assim, você depende de ter um carro, né? Só que eu tenho um carro mais velho, entendeu? E eu gosto muito de pensar isso, e com o dinheiro que eu economizo, né, tendo o carro mais velho, eu compro livros, né, às vezes algum livro mais caro, e eu acho que é muito mais interessante. Às vezes eu teria um carro novo e pagaria R$ 5.000 de IPVA, eu pago, meu IPVA deve dar o quê? Nem R$ 1.000. Hoje eu vejo como uma forma de investimento, né? Sim. Então eu tô Aqui, alinhado com você nisso aí. aqui em Florianópolis, transporte público é horrível. Até pela geografia do lugar, o transporte ele é ineficiente, assim, você não consegue. Então você precisa muito de carro. Então aqui é um lugar onde as pessoas usam muito carro. Uhum. Então eu tenho um carro. Agora sim, eu tenho um carro que me leva. O meu interesse é que ele me leva do ponto A ao ponto B. Eu não me interesso pela marca, eu não me interesso pela potência dele, e eu quero economizar o máximo possível. Então, meu Aham. 1.0 e que tem um mínimo de luxo, assim, porque se está quente, eu ligo um ar-condicionado, aí eu tenho lá um painelzinho lá inteligente que eu consigo colocar uma música, eu ver um vídeo. Aham. Eu até coloco esses luxos, mas assim, nada muito O sofisticado, IPVA deve ser é bem razoável baratinho. também, É, seguro, né? Fica tranquilo. sim, sim. O que Então, sobra aí você joga na estante. é, o meu interesse é esse aqui. Eu não quero fazer viagens internacionais. Tenho colegas que vivem viajando. Clóvis, por que que você não viaja? Cara, eu não tenho esse interesse. Se eu tivesse Uhum. sobrando, pode ter certeza. Tudo bem, eu vou viajar, tá sobrando, vai fazer falta. Uhum. Mas agora eu tenho consciência de que se eu quiser fazer uma viagem internacional, eu vou ter que me planejar financeiramente para isso. Uhum. Dessa viagem. E isso vai fazer. E não é uma coisa assim que vai. Eu tô tirando de algo que não faz falta. Não. É uma coisa que, de fato, eu poderia usar para adquirir um imóvel, que para mim é mais importante, ou comprar livros, por exemplo. Aham. Então, eu já faço minhas viagens sozinho. Eu quero equipar o meu escritório para fazer a viagem aqui. É muito mais econômico e para mim é muito mais interessante. Aham. É legal, você vai muito mais fundo, né? Você falou, eu já falei isso várias vezes, cara. Pra mim, carro é pra mim, para fazer o meu deslocamento, assim. Tanto é que o motor do meu carro, ele tá impecável, assim. Se uma peça faz um barulhinho assim, eu já troco, mas o lado estético ele deixa bem a desejar. Eu confesso que ele não tá muito bonito, não, por fora. Eu acho que é mais importante também. A gente É. cuida bem, a tal da manutenção. Você faz manutenção, cara? Ele Beleza. dura, né? Dura, você não vai ter problemas com o seu carro. E Então a que não é gente, barato, né? Você fazer manutenção. então a gente sempre troca o óleo certinho, chega no mecânico, qualquer barulhinho a gente analisa, a gente sempre está fazendo manutenção. Então, nosso carro, por mais simples que seja, nunca deixou a gente na mão. A gente já andou Uhum. aqui, esses dias a gente estava indo para o Jurerê Internacional, que é um bairro super rico. Você vai ver muito carro. Famoso, eu nunca fui aí em Floripa, mas é famoso aí, diz que o Neymar tem casa aí, né? O Assim, jogador de futebol, né? Nesse bairro e, aí. é. E aí a gente passou por um cara super carrão na beira da estrada sendo guinchado. Falei, aí, ó. Nosso ninho nunca a gente passou por essa situação. A gente já viajou muito com ele. Aham, O cara, tô no carrão novo, né? Não precisa fazer manutenção, só andar, andar, andar. aham. E aí uma hora te deixa na mão. Ah, legal, cara. É muito interessante. E pegando o gancho nessa questão da biblioteca, né? Acho que você já falou né, em alguns vídeos, falando um pouco sobre a sua história de vida, que você me corrija se eu estiver enganado, que na matemática você era um aluno mediano, né? Você Sim. era um aluno bem mediano, assim, comum. Esse interesse, assim, pela beleza da matemática, os fundamentos da matemática, ele vem desde sempre ou foi algo que foi depois que você se formou? Você não terminou a faculdade, né? Mas foi, não sei se foi a faculdade que trouxe nessa visão, o Aham. contato ali com os professores, ou foi depois? Como é que foi isso? Olha, sim, eu sempre fui mediano em matemática, no ensino médio, fundamental, médio. Fundamental eu tirava umas notas melhorzinhas, mas assim, eu não considero como algo que indique um talento nato para matemática, ou que seja algo genial. Eu sempre fui mediano, assim. Não tirava Uhum, nota para passar, eu tinha essa filosofia no ensino médio. Eu, por mais que eu fosse uma pessoa curiosa, gostasse de assistir documentários, gostasse de ciência, sempre fiz o mínimo viável. E aí, quando eu entro na universidade, eu
e me interesso por matemática por causa da física. É, aí veio o interesse da física já velho, já com os meus 22 anos. Você teve física na universidade, no seu curso? Então, aí eu falei, vou entrar na USP para fazer física. E aí Ah, tá. eu mudo para São Paulo, antes mesmo de passar no vestibular da FUVEST, e sempre falando para as pessoas, ah, não, eu vou entrar na USP, eu vou fazer física. Sempre falava isso para as pessoas. E eu sempre escutava, cara, física? Não, não vai seguir carreira acadêmica no Brasil, isso não dá certo, tal. Se no final você ainda vai voltar, vai trabalhar no banco. Por que que você não faz alguma coisa que já vai te ir direto lá e te dar o dinheiro? Aí, aí eu falei, não, acho que faz sentido, até porque quero ter uma casa, eu quero casar, quero ter filhos. Na época eu tinha muito essa visão de ter filhos, e eu vou precisar de dinheiro. Quero dar uma boa educação para o meu filho e tal. Não quero que o dinheiro seja um problema. Então, aí eu avaliei que seria interessante eu fazer estatística em vez de física. Porque o pessoal estava falando que estatística estava muito em alta por causa dessa Big Data, análise de dados, Machine Learning, que envolve muito conhecimento de técnicas estatísticas, probabilidade, que o estatístico seria perfeito para isso. Eu estaria garantido o meu emprego no final da graduação e eu ganharia mais de 10 mil facilmente num banco, ou qualquer outra Eu empresa não de sei se você vivenciou isso, mas eu ouvi esse conto também. Ele se realizou para você, assim, ao longo da. Não sei se você pegou seus colegas, né, que se formaram, mas depois você foi para a área de TI também, né? Não sei se você acha que isso é concreto, né? Ah, se você se formar em tal curso, você vai ganhar mais de 10 mil facilmente. Olha, no meu caso concretizou porque quando eu fui para tecnologia, eu me vendi como analista de dados, cientista de dados, e aí Uhum. eu falar que eu fazia uma graduação de estatística, aquilo ali abria portas. As pessoas, Abria portas. E se é, fazia na USP, né? A USP é a melhor na USP, universidade do país, né? Então, assim, a primeira entrevista que eu fiz no startup, o pessoal já está dentro. Você faz na USP, estatística? Aqui a gente ensina lá os que você ainda não tem, de programação, coisas do mercado, mas você está dentro, porque a gente quer pessoas assim, que tem a parte teórica. Uhum. Legal, cara. Você vê muita gente falando, né, que não faça universidade, né? Os coaches, não sei se você vê esses coaches mirins aí de 12, 13 anos. Não, pra que você vai fazer faculdade, né? Vai aprender a dançar no TikTok, mas a universidade abre portas, né? Você mesmo vivenciou isso, né? Sim. Assim, tem esse pessoal que está desvalorizando o conhecimento e tal. Pode ser que você faça muito dinheiro sem passar para a universidade? Sim, pode ser. Às vezes o que vale mais é você ser marqueteiro, ter uma ideia interessante. E aí você vai contratar os técnicos especialistas para trabalhar para você. É essa a visão. Uhum. E não tá muito fora da realidade. Mas aí está o perfil, né? Se você tem um perfil empreendedor, então talvez vale analisar se compensa entrar na universidade ou não. Pode ser que você consiga empreender sem isso. Agora, se você gosta da parte da matemática e quer trabalhar como um técnico especializado naquilo, aí sim, eu acho que é importante você passar para a universidade que ela vai te dar o aparato teórico para que você realmente consiga fornecer algo. Cara, ciência de dados é uma coisa assim que você pode deslizar muito fácil na parte conceitual. Se você só fez uma Alura da vida que te ajudou a rodar notebook para explorar dados, você pode Uhum. depois interpretar os dados de maneira equivocada, porque você não tem um aparato teórico para avaliar o que você está falando. Então, Aham. em algumas empresas, sei lá, uma Nubank da vida, não vai ficar impressionado se você tem um certificado na Udemy ou na Alura. Uhum. Você pode até não ter universidade, mas eu quero saber se você foi autodidata e aprendeu pelos livros e aprendeu a teoria certinho. Olha só. Então você para entrar no Nubank, cara, que aí, eu acho que é uma das empresas assim que tem uma equipe de ciência de dados muito foda, o pessoal lá exige que você passe até por pós-graduação, até tem alguns artigos publicados na área. Até colocam alguns, se você não vai entrar por indicação, né? Eles até colocam lá, olha, tem que ter 3 artigos publicados na área de machine learning. Legal, cara. E aí lá eles produzem coisas sérias mesmo, né? E aí tem empresa que, eu tô desesperada, eu quero qualquer um que quer entrar nessa aventura comigo. Eu sou uma startup. Se você Aham.
mínimo de interesse por área de ciência de dados, mesmo que não tenha qualificação, entra aqui Você e tem uma vamos, oportunidade. vamos ver o que que vai dar. Aí já te dão um título de Head of Data Science, e aí aquelas coisas. Sendo que você é um cara que fez um cursinho na Lura e tem um monte de ideias. Aham. Então, assim, Eu fiz o meu TCC usando Machine Learning. E você tem sim um algoritmo, né? Não sei se você já teve algum contato com o Machine Learning. Pelo visto, sim, né? Você daqui, tem aquele algoritmo do treinamento das redes neurais, né? Que é bem matemático ali, né? sim. Você tem que fazer derivadas ali, né? E isso é uma das coisas, assim. Eu lembro que eu fiz um curso é, que eu fazia uma iniciação científica, né? Aí o orientador, não, nós vamos precisar dessa ferramenta. Eu fui e fiz um curso na Coursera, que é um curso bem famoso, assim, é ministrado pela Universidade de Stanford, e eu ficava impressionado, assim, porque a cada 6 meses eles iam criando novos cursos ali, com coisas novas, né, que iam Sim. surgindo, né, e tinha álgebra linear no meio, né, ele faz no começo do curso uma revisão só de álgebra linear, então não me surpreende, assim, que você fala que uma empresa como o Nubank exige até que a pessoa tenha artigo publicado, eu não sei se eles pegam às vezes alguém até que já tem mestrado ali, um doutorado, né. Sim, sim. Eu ia, cara, nos meetups da Nubank, quando eu morava em São Paulo, e muita gente que apresentava coisas lá nos meetups eram pessoas é, já ou da USP lá, que estavam fazendo graduação, ou gente que já estava na pós. Às vezes vinham até gringos, assim, mostrar os trabalhos acadêmicos deles. Por quê? Porque eles queriam uma equipe que não fosse só um papagaio de pegar algo pronto lá do pacote, porque mesmo essas coisas, você precisa ter um conhecimento teórico para fazer os ajustes dos parâmetros. Você tem que avaliar o cenário e ver qual são os algoritmos que são interessantes para poderem ser usados. E também estar atento do que está trazendo de novo, o que o pessoal está publicando. E aí, quando você é uma pessoa com a formação teórica legal, você consegue ler o artigo que acabou de ser publicado e avaliar, não, isso aqui é interessante para usar aqui, ou não, entendeu? É esse tipo de nível que uma empresa como a Nubank está exigindo. Mas, enfim, aí eu fiz lá estatística, né? E lá que eu conhecia os matemáticos. E aí onde surgiu a admiração pela matemática. Legal. Aí rapidinho, aí você tinha um interesse de fazer física e foi esse pessoal que te convenceu. Falou que física você não teria muita aplicação, por indicação dessas pessoas você foi para estatística. É, e assim, depois eu vi que não, que você pode fazer física e ser absorvido pelo mercado. Pelo menos na cidade de São Paulo era muito fácil, um cara da engenharia, da economia ou da física virar cientista de dados. Uhum, E você tem um perfil analítico forte. Você já viu estatística, viu probabilidade. Se está faltando alguma coisa, você aprende rápido. Então, você desenvolveu isso na universidade, independentemente se você fez matemática, bacharelado de matemática, ou se fez estatística, ou se fez física. Então, você chega lá na Nubank, a equipe de cientistas de dados deles, você vai ver engenheiro, passou pelo ITA, físico ali da USP, cientista da computação, gente que fez economia e alguns poucos estatísticos. Então, assim, eu ter escolhido estatística foi porque o pessoal não sabia avaliar bem. Eu você vê poderia matemáticos também? ver matemática, conheci gente de bacharelado que estava atuando como cientista de dados. Olha que legal. Tem um youtuber famoso, é o Caio Gomes, não sei se você conhece. Acho que é Caiu. o fisiculturista o nome que ele usa. Ele é físico e ele Uhum, assim, no mercado ele se especializou em machine learning. Eu acho que ele trabalhou no Nubank. sim. Cara, lá no Bem tá cheio de físico. Eu conheci uma amiga minha que fazia licenciatura em matemática, namorava um cara da física, estava fazendo o doutorado dele lá no Instituto de Física da USP. E, bem, ele estava vendo que tinha muita expectativa para seguir na carreira acadêmica, e ele entrou Uhum. no Nubank lá e começou a estudar machine learning e tal. E provavelmente sendo bem remunerado, como você Bem falou, né? remunerado, ele Porque já começou ganhando 10 conto, cara. são poucas as profissões, as empresas que já É, pagam isso de início, né? porque a Nubank realmente valoriza. Cara, você tem uma baita de uma formação e tal. A gente vai te pagar. Aí, no primeiro ano, ele está estudando, ele está aprendendo a usar o ferramental, as Uhum, bibliotecas que tem lá em Python e tal. Mas, assim, é um cara que isso aí é o mínimo, né? Você pega uhum. rápido.
E aí foi isso. Aí eu entrei lá em estatística, e logo comecei a trabalhar, e aí o trabalho eram 6 horas por dia, e o curso de estatística era integral. Cara, me desfocou muito. Já tinha dificuldade porque eu tinha os déficits ali do ensino médio, e aí o curso ficou muito mais difícil para mim. E aí chegou um semestre que eu praticamente reprovei em tudo, e aí eu falei, cara, ou eu largo o trabalho e foco na graduação. É muito comum, né, cara, É, na engenharia, esses cursos, né, as pessoas reprovarem, né? sim, ou eu largo o trabalho, ou eu largo a graduação. E aí, como eu vi muita gente que tinha largado a graduação e estava trabalhando, na época eu pensei, acho que não é uma má ideia. Eu vou experimentar um ano trabalhando, e aí depois, se eu ver que está me afetando, aí eu volto para a graduação. Uhum. Você pode, né, congelar ali, Você e trancou a sua matrícula. isso. E aí eu fui fazer isso. Aí depois eu já estava namorando na época, veio a pandemia, aí eu me mudei para Florianópolis, aí abandonei completamente a graduação, mas a admiração pelos matemáticos ficou. Uhum. E aí foi levando como hobby e até um ponto onde essa paixão ficou tão grande que eu falei, cara, eu não quero fazer outra coisa na vida a não ser matemática. Então larguei até o trabalho e agora estou nessa de começar a graduação agora, né, de bacharelado em matemática na UFSC. Legal. E como é que estão as suas expectativas? Suas aulas começam quando? Já é dia 10 de fevereiro, né? Quando a gente tá gravando, né? É Não daqui a um sei mês, se vai começar em março. 10 de março. Uhum. E você Começar. já sondou, assim, como é que são as disciplinas? Não sei se você já teve contato com o pessoal de Andei. lá. Ah, cara, agora eu tô entrando com outra visão. Antes eu entrei na USP, assim, perdidão. Agora não, eu sei, assim, tipo, já tô pensando em ser, já tô stalkeando todos os professores do departamento de matemática. Quem é que eu posso começar um IC legal? Então já estou vendo, já estou adiantando tudo isso. Aí no meu servidor tem algumas pessoas da UFSC que já me deram alguns toques, falou, cara, você vai pegar aula em salas que estão espalhadas pelo campus, não vai ser no departamento de matemática. E aí Uhum. passaram já quais são as salas, e aí eu já vi os horários, já tem um documento no meu Drive, os horários, as salas, quem são os professores, já fiz o resumo do que cada um dos professores atuam. Então, já sei, as matérias desse primeiro semestre vão ser matérias para cuidarem ali das suas bases, para que o próximo semestre seja tranquilo. Então, são só revisão de matemática elementar, vai ter pré-cálculo, vai ter laboratório de matemática, vai ensinar como atacar problemas, então vai ter problemas de Olimpíadas, estratégias para resolução de problemas, vai ter revisão de aritmética, com um pouquinho mais de teoria dos números, então vai ter construção dos números naturais, construção dos números naturais, dos inteiros, dos reais, então eu já estou vendo isso. Até agora eu só estava, porque como eu fiquei ali os últimos 3 meses do ano passado focado no vestibular, me deu aquela ressaca. Aí eu voltei o mês passado só estudando coisas que me interessavam, sem se preocupar com o primeiro semestre desse ano. Mas aí agora em fevereiro eu falei, não, calma aí, bora começar a se preparar para o primeiro semestre. Então, foi nas quinta ou sexta passada que eu comecei de fato a estudar, adiantar o meu primeiro semestre. Mas sem deixar de ver outras coisas que me interessam, que são temas um pouco mais avançados. E tá aí, né? Eu tô É, nessa legal. E de na USP, aproveitar melhor. com certeza, na USP você chegou a fazer quais disciplinas, assim, do ciclo básico, né? Porque tem cálculo um, álgebra linear, geometria analítica, GAO, até onde você foi ali na USP? Então, eu vi cálculo 1, 2, 3 e 4, geometria analítica, vi álgebra linear, essas coisas são do ciclo, acho que é comum uma boa parte ali dos cursos. Uhum. E é claro, com alguns vieses, porque como eu vi estatística, eu acho que quase todo curso, até que não é de exatas, vê estatística, né? Mas Sim, como eu eu estava mesmo fazendo eu estatística, tive uma disciplina de estatística. então tive um viés mais pro lado dos
os interesses dos estatísticos. Então, o meu curso de estatística básica era um pouco mais puxado do que uma pessoa que fosse da área de geologia ou da psicologia. Uhum. Probabilidade, a gente tem probabilidade aí depois vai para inferência estatística, aí foi aí onde eu parei, né? Eu abandonei o curso. Mas eu fiz metade dos créditos de um curso de estatísticas. Depois, Não, você depois, avançou bem, então, né? é, Uhum. E você colheu o fruto disso aí, né, cara? Isso aí, o bom é que você entrou em empresas que tinham mente aberta, eles não estavam focados ali só no diploma, né? Eles olhavam ali o que você conseguia produzir, né? E voltando assim para a UFSC, não sei se você pensou em tentar dispensar as disciplinas, ou se você não, quis, não. não? Não, porque já tem, olha, a gente está em 2025. Eu abandonei o curso em 2018, entendeu? Então, o cálculo eu vi o quê? Cálculo um 2 eu vi em 2015. Cálculo um 2 e 3 eu fiz em 2015 e 2016. Então, já tem um tempinho. E outra, o cálculo que eu vi não tinha um viés muito para o bacharelado. Eu não peguei, por exemplo, apostol. Eu lembro que o pessoal de bacharelado fazia o cálculo pelo apostol. Uhum, A gente fazia o cálculo pelo Guidorize, que já é um livro uhum, pensado, por mais que tenha ali Demonstre, ainda assim é uma introdução pensada para quem é para a área mais aplicada. Engenharia usa Guidorize. Agora, para os bacharelados, Brasil afora, você vai ver os cursos de cálculo tem apostol, que é uma pegada mais dos interesses do matemático, né? Eu não estou uhum. querendo aplicar o cálculo, eu estou já querendo fazer meio que uma pré-análise, que é um curso mais avançado de cálculo, que quem é de áreas aplicadas não vê análise. Geralmente, nas graduações não tem análise. Então, o cálculo do bacharelado é meio que um pré-análise. Uhum. E aí, então, eu quero, de fato, fazer essa grade e não quero matar nada. Eu Eu quero... estava até pensando sobre isso, cara, porque se eu fizer o bacharelado em matemática, né, enfim, eu não sei se eles aceitariam, né, mas eu já tenho muitas as disciplinas que eu fiz na engenharia, né, mas eu conversei com um amigo meu que fez matemática, ele falou que o viés é bem diferente, né, de um cálculo 1 de engenharia, e eu não sei você, mas eu acredito que provavelmente não, mas eu não estou com pressa, sabe? Então É, acho que você pode aproveitar a jornada, né, cara? Você vai ter um outro viés ali, você vai rever aproveitar talvez ela algumas melhor, né? coisas. Fazer É, direito. Eu não fazer direito. estudei, eu não fiz direito, eu passei nos cálculos, mas eu não aprendi cálculo. Uhum, Não considero que eu aprendi cálculo. Então agora eu quero tentar fazer direito, né, na medida do possível. uhum, sim. Quando eu fiz cálculo um, eu acho que eu até fiz bem feito ali dentro do que me era proposto ali, né? Por exemplo, o livro utilizado era o Sturt, né? O livro recomendado, né? Mas assim, teve outras disciplinas, por exemplo, chegou na álgebra linear. Álgebra linear, eu lembro que eu fiquei bem espantado assim quando eu vi álgebra linear, sabe? Porque eu passava às vezes na sala em frente ao segundo período, eu via umas matrizes ali no começo, só que era o começo do curso, né? Eu achava, ah tá, essa matéria aí eu vou ficar só mexendo com matriz. Aí quando o professor chegou e falou, gente, aqui dei essa introdução de matriz, agora começa o curso. Aí ficou todo mundo aquela coisa, como assim? Aí ele já começou lá, espaço vetorial. Aí foi aquele choque, assim, né? E foi. Acho que foi porque o cálculo ainda, né? A geometria analítica tem. Você já viu física, você sabe onde vai dar aquilo ali, né? Agora, você vê, eu não sei se você teve a sensação quando você fez álgebra, mas eu fiquei bem assim, o que é isso, velho? Não, né, assim, Ah, eu. eu fiz um que era com a professora que era matemática pura, né? Uhum, Foi com esse viés. Ele usou um livro que é pensado para o bacharelado. uhum, É uma introdução à álgebra linear da Lilian. uhum. Fica a dica aí também, ó. Quem tá vendo aí. E aí, cara, é essa pegada de como se fosse álgebra abstrata, né? Você Uhum, lista lá quais são as operações dentro do espaço vetorial e as propriedades dessas operações, e de repente você não está trabalhando com matrizes, você está trabalhando com polinômios, de repente ele usa como sim, no concreto uma integral, sim, e a integral é um vetor no espaço vetorial. Como assim uma integral é um vetor? exatamente.
a pessoa ela vem com aquela expectativa de, quando fala vetor, da geometria analítica e não entende que quando a gente chama de vetor é uma analogia apenas para intuição. Isso, meu professor Vetor falou isso. Ele falou, gente, isso aqui não são os mesmos vetores da geometria analítica. Aí eu é, já fiquei assim, falei, cara, existe outro tipo de vetor? Como é que é isso, né? né? E aí a ideia do matemática é isso, é você generalizar o máximo possível. Tá, Uhum, você tem um espaço vetorial que eu consigo trabalhar na geometria analítica, mas eu posso usar esse recurso teórico para atacar outras coisas? Ah, pode, cara. Olha, se você definir a operação de polinômios aqui, né, somar polinômios menores do que um grau n, eu não vou passar, eu não vou gerar um polinômio com grau maior do que n. Eu sempre vou ter uhum, um polinômio com maior, igual ou menor a n. Então tá fechado ali a operação de adição e de multiplicação por escalar, né, os coeficientes ali. Olha, então é a mesma propriedade que eu vi lá nos vetores da geometria analítica. Então, assim, o que importa não é o vetor da geometria analítica, que é definido como um conjunto de segmentos orientados, equipotentes, e aí que a classe de equipotência daquele vetor é um vetor na geometria analítica. aham, Eu posso ter como elemento do meu conjunto, do meu espaço vetorial, polinômios de grau uhum, grau menor ou igual a n, e definir uma operação que satisfaça aquelas mesmas propriedades. Olha que poderoso. Eu saio, eu uso os teoremas da álgebra linear para atacar diferentes domínios. E é isso que o sim, matemático, eu quero generalizar o máximo possível. E aí é onde está a dificuldade das pessoas, porque você sempre está querendo instanciar a teoria em algo muito concreto. E aí é onde você vai ter que abandonar. É claro, é importante você instanciar em algo concreto, ver exemplos, para ajudar na intuição. Porque quando a gente está fazendo matemática, a gente sempre está falando para intuição. Mas a gente quer, na medida do possível, abstrair isso, e isso envolve, cara, desapego com aquele vetor da geometria analítica. Você não tem que prestar atenção no elemento, você tem que pensar na estrutura do espaço vetorial. É isso aqui que é importante. E aí a pessoa que quer engenheiro, cientista da computação, pô, mas me falaram que a álgebra linear vai ser muito útil para eu uhum. fazer o meu trabalho e eu não estou conseguindo ver isso. E aí acho que é uma falha também no processo de se ensinar. Eu acho que deveria ter um esforço maior para tentar, primeiro, né, ajudar o pessoal a se desprender dessa expectativa concreta e também vender um peixe. Olha só, quando você faz isso, você vai conseguir atacar diferentes problemas aí da sua área de engenharia ou ciência da computação que não envolvem aquele vetor da geometria analítica. Você vai encontrar um problema, um domínio de interesse dentro da computação onde os objetos não são aqueles vetores da geometria analítica. E aí você vai conseguir usar os teoremas da álgebra linear para poder trabalhar naquilo. Ah, então, eu entendi. Então tá bom, agora eu estou disposto a aceitar, a aprender essa linguagem, esse aparato teórico, mesmo que não seja aplicado agora, mas depois eu vou arrumar um jeito de tentar aplicar, ou ler um livro que mostra como aplicar. Tem um livro, por exemplo, aqui, que eu tenho, então, se você é da ciência da computação, não é um físico. Aí depois você pode pegar um livro como esse aqui, ó, Coding the Matrix, que vai ter as aplicações da álgebra linear pensada aí para o pessoal da ciência da computação. Mas é importante você entender o aparato teórico da álgebra linear, a linguagem da álgebra linear, e depois você instancia no seu domínio, né? Aplica no seu domínio. Muito legal, cara. E eu acho que isso entra naquilo que você falou. Talvez uma coisa que pudesse fazer, porque, por exemplo, onde eu estudei, cara, esse professor ele era odiado, assim, pela turma, sabe? Ele era muito bom professor, sabe? Didática boa, tinha paciência, só que o pessoal queria, talvez, que ele parasse só em matriz, entendeu? Mas, assim, eu acho que talvez seria interessante se as universidades fizessem esse trabalho, às vezes mostrar, olha só, que empresas como o Nubank e tal, que eles contratam gente que sabe pensar, entendeu? Que se você não enxerga a beleza naquilo ali, tudo bem, mas aquilo ali vai te dar, vai te munir de ferramentas que você É, vai poder transferir para outras áreas, entendeu? exatamente. Então não tem uma aplicação direta, mas contribui. Qual que é a vantagem de eu elevar esse nível de abstração? Não, você não me apresentar com exemplos concretos. Olha, a vantagem, cara, é que se você é economista, se você é estatístico, se você é físico, se você da ciência da computação,
Ou se você, na hora de ir para o mercado, migra de área, não importa, você não ficou preso ao exemplo concreto. Uhum. É igual aquele episódio do Chaves, né? Que o professor Girafales pergunta, ah, mas eu só sabia somar com maçãs. É, pois é. Ah, eu não sabia fazer álgebra linear com matrizes. Tá, mas, cara, eu pensei que a universidade, porque assim, a universidade é para ajudar a ir além, Aham. entendeu? As pessoas têm que entender isso. A função da universidade é te mostrar todos os recursos que aquele aparato teórico tem a oferecer. E isso envolve me distanciar da aplicação concreta. Só porque a universidade não faz esse esforço. E aí as pessoas elas têm expectativas diferentes, e aí ficam frustradas, Uhum. e acabam não aproveitando o que a universidade tem a oferecer. Então, acho que esse é o problema de pegar uns alunos do ciclo básico, misturar aí gente de diversas turmas, né, diferentes cursos, para aprender cálculo, álgebra linear, e aí você pega um professor que é da pura, Uhum. ele vai dar o viés dele puro. Uhum. Não consegue, e aí esse é o tal do problema na comunicação. Sim. Aí quando tem esse problema na comunicação, o aluno fica frustrado, fica com raiva, com rancor, não consegue aproveitar, e o professor também fica puto, fala, ah, foda-se, é isso aqui, pronto. E É. falha assim na comunicação, porque quando você entende que isso vai te ajudar a não ser igual o Chaves, ali naquele cenário, naquela cena, aí você até, ah, não. É igual você pegar uma criança e falar, olha, você, antes de atravessar a rua, você tem que olhar para os dois lados. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai ser atropelado. Sabe o que é ser atropelado? Sabe o que é perder? Ah, então eu vou obedecer essa regra. Então, assim, Uhum. sempre você dar a ferramenta, mas justificar também o porquê, né, daquela abordagem. E aí a pessoa vai aceitar melhor e tentar seguir o curso, né? Sim, cara, essa questão das maçãs, né? Eu vejo isso o tempo inteiro com meus alunos, né, que tem a faixa às vezes de 11, 12, 13 anos. Eu vejo o seguinte, eu dou para eles um problema. A única coisa que eu faço às vezes é remover números naturais e colocar frações. Parece que desaba totalmente a lógica. Então eu tenho que parar, não, olha só. As frações, os números racionais, a soma, se enquadra também. Então você vai utilizar as mesmas técnicas, só que o que você fazer com números naturais, você vai fazer com frações. Isso é uma coisa que tem que ser chamada a atenção, porque acho que a gente tem essa tendência do Chaves, né? Sim, De não saber mudar da maçã para laranja, para abacaxi. E eu acho que a universidade ela leva isso para um outro patamar, que é importante o que você falou, né? Você ir para o nível mais alto de abstração. é. É um desafio, cara. É um desafio, infelizmente, as pessoas estão entrando, chegando na universidade com aquele viés assim de essa instituição vai me dar um diploma que vai me dar um emprego. E eu quero que a instituição me ensine a trabalhar no meu emprego lá no futuro. Se eu faço um curso onde eu não consigo enxergar como isso pode ser útil para mim, eu faço por obrigação, eu só vou tentar fazer para passar, aí sai uma Uhum. pessoa lá na ponta totalmente desqualificada, É. despreparada. E eu acho que não faz sentido, porque hoje em dia as coisas mudam muito rápido. Eu vivenciei isso, por exemplo, quando eu entrei, acho que você deve ter ouvido isso, né? Quando você, não sei se alguém chegou a falar com você para fazer engenharia, quando você falava em fazer física. Sim, Por, engenharia, ciência da é, porque computação. quando eu entrei na universidade, né, era 2013, né? Você tinha essas notícias na mídia que você tem hoje com o TI. Ah, que o Brasil precisa de engenheiros, os engenheiros estão em falta, não sei o quê. Então, muita gente, se não todo mundo, ia para engenharia com esse viés, entendeu? Achando que a pessoa ia entrar ali, que já ia sair com um emprego garantido. E às vezes ela pensa isso, não, eu vou ensinar, vou aprender aqui a fazer um bolo, e aí quando eu chegar lá na frente, isso, agora eu só vou ter que repetir o bolo que eu tive, que eu aprendi a fazer, e vou receber por isso, né? Só que, olha, eu vivenciei isso na pele, porque o que aconteceu? Quando eu saí da universidade em 2018, o mercado já estava totalmente diferente, entendeu? Não tinha a demanda que existia. Todas as questões econômicas, né, que eu acho que não faz sentido a gente entrar aqui nos detalhes, mas mudou totalmente. Então, o profissional que ele não sabe ter essa versatilidade, muitas vezes ele fica fora, né? Exatamente. E aí, quando você entra nesses cursos
mais abstratos, né? Eu vejo pelo menos os prefácios dos livros e agora eu consigo entender quando o cara fala isso. Olha, essa teoria aqui dá para aplicar um monte de coisa, mas a gente não vai focar nas aplicações concretas. A gente vai te ensinar a dominar a linguagem. Aí as pessoas acham estranho, hein? Como assim linguagem? Matemática é linguagem? Eu só vejo número, porque linguagem para mim Uhum, é português, é inglês, não sei o quê. E não entende que matemática é um tipo de linguagem. uhum. O cara, ah, tem lá o economista. Ele está precisando modelar um sistema econômico, e esse sistema econômico tem incertezas. Eu quero quantificar as incertezas. Olha, eu tenho uma linguagem para poder discorrer sobre isso. Probabilidade. Você vai lá, pega aquele aparato teórico, entende bem aquela linguagem, e você que é daquele domínio, munido daquela linguagem teórica, vai conseguir aplicar, né? Então, se eu tivesse que escrever um livro de probabilidade para economia, um livro de probabilidade para engenharia, um livro de probabilidade para o cientista da computação, não. É melhor eu. Cara, eu quero ser o mais abrangente possível. Eu só vou ensinar. É igual a aprender música. Eu vou te ensinar a ler partitura. Se você vai tocar no violão, se você vai tocar na flauta doce ou no acordeon, eu não vou fazer partitura para quem toca acordeon. Uhum. Não. Então, quando as pessoas passarem a entender que vão aprender álgebra linear como uma linguagem, e depois você vê como aplicar, aí sim você está formando pessoas pensantes. Agora, se você ensina apenas a somar como maçãs, essa É, pessoa repetir exatamente. bolo. Se sair um pouquinho daquele cenário, ela trava. Ah, eu não sei. Uhum. É, concordo totalmente, cara. Ô Clóvis, muito obrigado, viu, por ter aceitado fazer essa conversa. Foi muito enriquecedora, tá? A conversa, aprendi muito, já peguei mais dicas de livros com você, né? Se tem uma pessoa que sempre vai ter algum livro para indicar, eu acho que é você, né? Então, muito obrigado, cara, né? E você quer deixar alguma consideração final pro pessoal que está assistindo? Pô, quero agradecer também, cara, pelo espaço aqui, né, de você, a gente tocar essa ideia que foi muito gostosa, para mim também foi muito divertida, eu gosto desse tipo de conversa, para mim é enriquecedor sempre quando tem pessoas para conversar sobre isso. Então foi muito bom e, pô, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui pro pessoal é isso, de estudar matemática com esse olhar menos sedento para aplicação, né? Abra sua mente, tenta aprender a matemática pela matemática, que com o tempo eu imagino que você vai desenvolver a maturidade necessária para enxergar como você consegue aplicar aquilo na sua vida e também faça matemática por hobby. Se você ainda já está trabalhando ou não, você não precisa seguir carreira em matemática para fazer matemática. Considere, se você admira matemática, você é um hobbyista de matemática em potencial e avalie isso. Pode ser estudar matemática mais simples, ou a matemática aplicada, ou a matemática por Olimpíada, ou quem sabe a matemática mais abstrata. Então, considere isso como uma possibilidade para a sua vida de adotar a matemática como um hobby pessoal. É isso. Beleza, assina embaixo, Clóvis. Muito obrigado, viu? Ficamos aqui então, pessoal. Até mais. Até mais.